Bem, boa noite a todos, né? Estamos iniciando aí nossa live, né? O professor Atelmo Ferreira de Oliveira, né? Vai nos abrilhantar com esse novo conhecimento, né? Sobre essa fato novo, né? Que trata sobre arrendamento. E iniciando aí vai tratar exatamente sobre o que é que mudou do CPC 06R2, somente a partir de 2020, né? Então, realmente é um prazer muito grande, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? A contabilidade está em constante evolução, né? Principalmente nesses últimos anos. E vamos ver o que é que a gente certamente vamos acabar essa noite mais rico que começando, pelo menos de conhecimento, né? Passa a palavra para o professor Atelmo, né? Para começar a nossa live. Bom, boa noite aí a todos. É sempre um prazer, né, estar compartilhando conhecimento e principalmente aí ao lado aí do Josué, já com a bagagem enorme, brevemente aí, quem sabe, um imortal das ciências contábeis. Né? Bom, hoje à noite, como já dito, nós estaremos falando então sobre a IFRS 16, ou seja, o nosso CPC 06, já na segunda versão, e o que de fato mudou, né, para esse período que nós estamos aí enfrentando, né, principalmente agora a partir de 2020. E eu espero que de fato possamos aí, ao sairmos daqui, termos uma visão mais clara sobre esse pronunciamento. Para que tenhamos uma ideia, nós tínhamos o CPC, que era CPC 06, o primeiro, oriundo de uma norma internacional ainda no tempo do IASC, né? Ou seja, anterior a 2001. Por esta razão, era conhecida como ainda IAS 17. Esta norma ela foi aprovada em dezembro, a sua divulgação de 2010, e já trazia algumas mudanças significativas para a nossa realidade. A norma ela ainda apresentava, ou já fazia, né, uma distinção bem clara para a contabilização do que era um arrendamento financeiro do que era um arrendamento operacional. Então, aqueles que têm um pouco mais de experiência lembram que o arrendamento ele era tratado como um aluguel. Então, já a partir de 2010, quando o Brasil adota, então, o IAS 17, através do CPC 06, já trazia como obrigatoriedade a contabilização de qualquer instrumento financeiro como sendo um ativo imobilizado. Então, já era uma grande mudança para a nossa realidade. Só que o que ocorreu na base desse período, e não só o Brasil, mas o mundo, de uma maneira geral, foi que os contratos que estavam sendo firmados se buscava sempre que aquele checklist, né, que tinha no CPC 06 para classificá-lo, para classificar um contrato como arrendamento financeiro, ele não fosse atendido, ou não fosse um ou dois daqueles critérios, para que ele permanecesse como arrendamento operacional, ou seja, o tratamento continuar como sendo de despesa. Isso incomodou os órgãos, não, como é o caso do IASB, como também incomodou bastante a questão do FASB. Então, isso começou um processo de revisão da IAS 17, que este processo ele foi encerrado em janeiro de 2016. Ela passa a ser uma norma definitiva já no final de janeiro de 2016, mas devido à relevância e o impacto que essa norma iria causar, ela só passa a entrar em vigor em 2019. Então, estamos falando aí 3 anos e alguns meses. Porque na nova norma, ela trazia um impacto bem maior do que a IAS 17. E agora, com o nome de IFRS 16, uma das primeiras, dos primeiros desafios é que, para a nossa realidade, na visão do arrendatário, acaba
essa divisão entre arrendamento financeiro e arrendamento operacional. Então, a partir da norma que entra em 2019, nós passamos a ter todo o arrendamento sendo necessariamente sendo considerado como um imobilizado. Hoje nós estaremos, junto com o professor José, montamos uma agenda bem tentando abranger o máximo, né, do assunto, contextualização, que nós acabamos de fazer rapidamente, abrangência do pronunciamento, alcance do pronunciamento, algumas exceções que é contemplada no próprio pronunciamento, e as principais alterações, que seria o grande foco do nosso evento hoje, tratamento tributário, qual o impacto, né, que nós teremos na questão tributária, um exemplo, e aí estamos trazendo a Gol, como por ser uma empresa de aviação, o impacto foi extremamente relevante. Quais os impactos na questão nas empresas, dentro da figura desse exemplo, e vamos falar, por último, sobre o arrendamento na pandemia, porque os órgãos reguladores, como o CVM, a partir de uma revisão do CPC, trouxe algumas novidades agora para o período da pandemia. Veja, então, quando nós estamos preocupados, já falando sobre o aspecto do arrendamento, tudo tem início na celebração de um contrato. E esse é o papel, o nosso papel de posse de um contrato firmado. Precisamos avaliar, então, se esse contrato ele ou ele contém um arrendamento. Então, no aspecto, se ele contém um arrendamento, nos leva ao aspecto da subjetividade, o aspecto de explorar o contrato, o aspecto de buscar a essência do contrato. Porque o contrato ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado. Cabe uma reflexão inicial aqui. Eu não preciso, e este não é o foco, de ter a posse do ativo. Mas se eu tenho o direito de controlar e o uso do ativo que é identificável, e como troca disso, ou como contrapartida, eu tenho as contraprestações, então esse contrato ele se enquadra na questão de ser um contrato de arrendamento ou conter um arrendamento. E vejam, na possibilidade de contemplar esta nova realidade, já a Lei 11.638 de 2007, que altera a Lei 6.404, bem como a lei que saiu posteriormente a 11.491, que segrega a contabilidade societária e contabilidade fiscal. Então, com a alteração da Lei 6.404, o conceito de ativo ele passa a ser direitos que tenham por objetos, e agora a nova redação dada pela Lei 6.404 deixa bem claro, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos, para distinguir do que seja o intangível, porque o intangível, nós passamos a ter um pronunciamento específico para ele, né, o CPC 04. Então, o conceito sejam objetos de bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercido com esta finalidade. A Lei 6.404, anterior a 2008, ela encerrava exatamente nesse ponto, no sentido de ser um bem que estava destinado à manutenção das atividades da empresa, exatamente com esta finalidade. A partir da Lei 11.638, o que nós passamos a ter foi a inclusão de um ponto na redação que nos trouxe, inclusive,
os bens decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Veja, nesse ponto específico, eu não estou falando de propriedade. Eu não preciso ter a propriedade. Estou falando o seguinte: se eu tenho um bem e eu exploro esse bem, e eu uso esse bem para me gerar benefícios, e eu conheço a dimensão do risco, e eu tenho controle sobre esse bem deve ser registrado na minha contabilidade como imobilizado. Esta é uma grande, ou foi uma grande mudança, que é contemplada, inclusive, em todo o processo lá do CPC 27. Então, qual é o alcance do pronunciamento e qual é o alcance no sentido até onde nós podemos aplicar esse pronunciamento? O pronunciamento deixa bem claro que a empresa ela deve aplicar a todos os arrendamentos, a todos, incluindo arrendamento de ativos de direito de uso em subarrendamento, que foi uma novidade, não? Então, você fazia um arrendamento de um ativo e você subarrendava esse ativo. Então, o pronunciamento ele se aplica aos dois, ou seja, não só a visão daquela constituição que eu tenho a obrigação, uma obrigação que seria a parte daquilo que eu arrendo, mas eu posso ter também direito, quando eu transformo agora esse arrendamento que eu tenho em um subarrendamento. Naturalmente, o pronunciamento também abraça, né, essa situação. Então, todos os arrendamentos da companhia, exceto, e aí muito cuidado para esse ponto, então, não será alvo, não será alcançado por este pronunciamento algumas transações que são contempladas em alguns CPCs. Por exemplo, se for um arrendamento para explorar ou usar minerais, petróleo, gás naturais, recursos não renováveis, está aí sendo preparado o CPC, que já tem número, mas ele ainda não existe, né? Que é o CPC 34. Ele ainda não foi editado, mas já existe um espaço reservado para ele. Se eu tiver qualquer arrendamento voltado para essa situação, não aplico o CPC 06 e sim o CPC 34, quando efetivamente ele for aprovado. Um outro fato bastante interessante que não se aplica ao CPC, não está sob o alcance do CPC 06, qualquer arrendamento de ativo biológico. Se eu quero ter o tratamento para o ativo biológico, eu buscarei as informações lá no CPC 29, né, que é o CPC que trata exatamente dos ativos biológicos. Então, precisamos ter ciência, clareza com relação a isso, para evitarmos cometermos alguns erros. Ou seja, então, se eu tiver um ativo, fiz um arrendamento ali de uma terra voltada para a questão de plantação de cana ou de outro produto ou de outro ativo biológico, e eu fiz a questão do arrendamento, o CPC 06 a me atender, eu tenho que buscar o que é traçado no CPC 29. Um outro item extremamente relevante é que as concessões, né, concessões que, no caso, o poder concedente oferece, ou gera, né, através de se oferecer concessões, se cria um contrato específico. Nós temos aí com as empresas, por exemplo, setor elétrico, por exemplo, setor de telecomunicações, em estudo o setor de água, o setor aí dos aeroportos. Então, existe um CPC específico para isso. Então, o contrato de concessão ele não estará alcançado pelo CPC 06. Existe um ICPC que exatamente disciplina como deve ser feito os contratos de concessão. Algo também que é novo, né, para a nossa realidade, até a aprovação do CPC 47, em substituição ao CPC de número 30, todo e qualquer transação, né, que envolva licenças, propriedades intelectuais, concedidas por um arrendador que esteja no escopo do CPC de receita, o CPC 47, então ele não faz parte, não, ou seja, a sua mensuração, o seu reconhecimento, a sua divulgação, ele não será ou não é contemplado no CPC de número
06. Da mesma forma, aqueles ativos que fazem parte, né, do alcance do CPC 04, dos ativos intangíveis. O que é que nós queremos, orientar com isso? É que nem todo arrendamento ele será alcançado pelo CPC 06. Então, quando eu estou estudando, analisando, me aprofundando na questão do conhecimento do arrendamento mercantil, ou hoje, né, apenas arrendamento, com a mudança que nós tivemos na base do termo, temos algumas transações, como essas que foram citadas aí, que se eu buscar o aspecto do mensurar, do reconhecer e do divulgar no CPC 06, eu estarei cometendo um erro. Isso, e eu tenho que estar preparado. O que é que me diz esses pronunciamentos com relação às transações de arrendamento? Agora, interessante, né, que inicialmente o contrato, o pronunciamento, ele diz que todos os contratos, mas ele traz uma exceção de reconhecimento. E que você, como empresa, ou seja, que a empresa poderá fazer a opção. E, naturalmente, o que nós, como dito no início, que nós estamos tratando aqui é na visão do arrendatário, porque na visão do arrendador nós não tivemos muitas mudanças, uma mudança significativa, mas esse é um ponto extremamente interessante, porque existe sim uma exceção, aliás, duas exceções, na base do pronunciamento, que eu, como empresa, posso não reconhecer. Ou seja, todos nós sabemos o que é reconhecimento, na visão contábil, eu posso ter a opção de não registrar esses arrendamentos. E ele me coloca em duas alternativas. Primeiro, se o arrendamento for de curto prazo. Então, se eu tiver um arrendamento até 12 meses, baseado nas premissas lá, né, do que é curto prazo pelo CPC 06, CPC 26, que inclusive vai sofrer uma alteração agora, porque o IASB já colocou em audiência pública a mudança da IAS 01, então logo estaremos com algumas mudanças, né, no nosso CPC 26, mas de acordo com o CPC 26, o que é curto prazo, então se eu tiver arrendamento de curto prazo, é uma opção minha de reconhecê-lo ou não. Se eu não reconhecê-lo, a amortização dele segue o fluxo normal, sendo apropriado como despesa, de forma linear. Eu não, caso queira, eu não preciso contabilizar, nós vamos ver mais adiante, o imobilizado e o passivo. Não. É uma decisão, porque é de curto prazo. Curto prazo, na realidade, ele já vai ser reconhecido no próprio ano como despesa. E uma outra alternativa seria os arrendamentos para os quais o ativo é de baixo valor. E aí cabe um questionamento. O que é baixo valor? Nós temos, infelizmente, né, o hábito de querer que o pronunciamento, de que os normativos, melhor dizendo, nos traga todas as respostas. Não, baixo valor é você, empresa, que vai avaliar, é a empresa que vai determinar o que para ela é baixo valor. E, naturalmente, que essa ideia é na visão do contrato. Não é na visão da contraprestação, na visão das parcelas que eu estarei pagando. Não. É na visão do contrato como um todo. Então, as empresas têm determinado que seja baixo valor. Eu tenho visto empresas que determinam que o baixo valor seria um contrato na casa de R$10 mil, de R$15 mil. Naturalmente, se você for uma empresa especial, se você partir para um SA, que vai sofrer por auditoria, né, vai passar por auditoria, você terá que justificar, e justificar muito bem, o que é que você considera como baixo valor. Então, se você tem um contrato que você o classifica como baixo valor, e você consegue, de fato, provar que isso é de baixo valor, porque senão você meramente vai querer gerenciar isso no sentido de colocar todos os seus contratos, seja de baixo valor. De repente, para uma empresa do porte de uma Petrobras, um contrato de baixo valor jamais será
na mesma vertente para uma empresa de muito menor porte. Então, isso é relativo, tem que ser avaliado para que se possa determinar. Mas, se o contrato for de baixo valor, eu não sou obrigado a reconhecer. E o arrendamento de curto prazo ainda existe a ele uma particularidade. Eu posso reconhecer arrendamento de curto prazo, por exemplo, se eu quiser formar grupos de pequenos valores, mas de mesma natureza, eu posso unir esse grupo, e aí eu vou passar a ter, posso até ter um valor um pouco maior. O pronunciamento permite que eu faça agrupamento de itens que tenham a mesma natureza e que eles sejam de pequeno valor para poder reconhecer. Então, eu ainda tenho essa faculdade. Pessoal, diga, José. Não sei se você já quer, está surgindo já aqui algumas perguntas. A primeira, não sei se vai ter algum sorteio de livro, né? E a segunda... Sorteio de livro, eu posso olhar aqui atrás aqui e escolher alguns aí para sortear, entendeu? De preferência os mais atuais. Rodolfo está perguntando como fazer um contrato de arrendamento de longo prazo, mas com aluguéis sazonais, em curtos períodos. É uma boa, né? Quem está perguntando, José? É o Rodolfo, né? Rodolfo Vasconcelos. Repete aí. Como fazer com contrato de aluguel, de arrendamento de longo prazo, mas com aluguéis sazonais, de curto período? Não, é possível, claro que é possível. Se você puder segurar essa pergunta um pouquinho mais para frente, Josué, que nós vamos chegar lá em alguns pontos, aí a gente poderia discutir melhor essa questão. Ok. Pode ser? Pode ser, vamos para frente. Vamos para frente. Então, gente, vamos entrar aí em algumas alterações que eu acho que sejam importantíssimas para termos aí a clareza do que... Não esqueça a pergunta do Rodolfo, e já ia me dizer que qualquer pessoa já pode ir anotando aí a pergunta. Estamos aí anotando todas elas para conversarmos um pouquinho aí no final. Mas vejam, quais as principais alterações? E eu gostaria muito de que vocês estivessem atentos a isso. Com certeza vai gerar alguns questionamentos. Primeiro, uma das primeiras alterações, né, que é a nova abordagem, claro, é mais uma informação aí, ela acaba com a distinção entre arrendamento, que agora podemos chamar abertamente de arrendamento financeiro e operacional. Então, hoje, na nossa realidade, para o arrendatário, nós não temos mais essa segregação. Então, isso quer dizer que temos que ter, sim, uma análise bem mais profundas com relação a esse ponto. Uma outra coisa extremamente importante, e aí sim uma mudança que nós já falamos no início, mas é bom frisar isso, abrange todos os contratos que dão direito ao uso. Mais uma vez, nós queremos frisar esse ponto. Não estamos falando aqui de propriedade. Estamos falando aqui abertamente de... estamos falando... Só um detalhe, Beatriz, acho que a Thelma está na casa da Anaílson. Estou não, Beatriz, eu estou em casa. Então, que dá direito ao uso. Então, qualquer ativo que a empresa não é da empresa, mas ela tem direito de que dos benefícios que o ativo ele está gerando, sim, ele será um contrato de arrendamento. Se ele me dá direito de uso para explorar a potencialidade, eu tenho controle desse ativo. E uma característica fundamental, ele tem que ser um ativo identificável. Nós aprendemos na antiga estrutura conceitual que um ativo era um recurso controlado pela entidade, oriundo de eventos passados, para gerar benefício futuro. Foi isso que nós aprendemos. Só que o conceito de ativo mudou. A partir da nova estrutura conceitual, que foi aprovada agora, em 1º de janeiro de 2020, o conceito de ativo tem uma alteração. E é interessante que nem na estrutura antiga, nem na estrutura nova, ele fala da questão de que o ativo tem que ser identificável.
Essa questão de um ativo ser identificável, ele está no CPC 04, que para o CPC 04, na definição, além do ativo ser um recurso controlado, oriundo do evento passado, ele tem que ser identificável. Então, esta é uma característica para o CPC 06, que o ativo não só me transmite direito de uso, eu não só tenho o controle desse ativo, mas ele tem que ser um ativo que eu tenha a capacidade de identificá-lo. E o que é que diz o CPC 04 sobre identificar? É poder separar esse ativo e negociar com esse ativo. Se eu não, e a capacidade de negociar. Então, se eu não consigo identificá-lo nesse aspecto de separar esse ativo, ele não pode ser lançado, reconhecido como um ativo. Seria naturalmente descarregado para a despesa, sem sombra de dúvida. Vejam uma alteração profunda também. Despesas de arrendamento não serão mais reconhecidas de forma linear. Eu tinha lá a figura dos juros, e eu estabelecia, de aluguel, e aí eu estabelecia de uma forma linear, na medida em que eu ia efetuando a figura dos meus pagamentos ou provisionando, eu ia reconhecendo uma despesa e ia baixando a questão da contraprestação. A partir de agora, antes, que chamávamos de despesa de arrendamento, elas serão contabilizadas como despesa de juros, despesa de juros e amortização. Sendo que essa despesa total de arrendamento será maior nos primeiros anos do contrato. Josué, quando apresentarmos aí um exemplo, ele vai mostrar isso aí de uma forma clara. Então, ou seja, inicialmente eu tenho uma despesa maior, mas ao longo do tempo essa despesa vai diminuindo e nós vamos entender muito bem isso quando tivermos a base do exercício que Josué vai nos apresentar aí. Nossa, desculpa, eu estou achando fantástico alguns comentários que estão saindo aqui. Quer dizer que eu tenho a suma aritmética de Pacioli. Legal. Mas vamos lá. Original, né? Os arrendamentos, vejam, olha que mudança. Os arrendamentos passam a ser reconhecidos pelo valor presente dos pagamentos. Queridos, em todos os contatos que nós temos tido com essas conversas que nós temos tido em sala de aula, nós temos feito uma exposição da necessidade do aluno, ou seja, daqueles que navegam pelo mundo da contabilidade, voltar ao estudo de matemática financeira, finanças, porque essa realidade de valor presente, ela está agora presente cada vez mais em todos os pronunciamentos que nós estamos aí enfrentando nesses momentos. Por exemplo, imobilizado, estoque, intangível, receita, todos os pronunciamentos, há uma exigência grande de que a contabilidade ela seja contabilizada, seja reconhecida, melhor dizendo, as transações, pelo processo de uma venda à vista. Calma, não é regime de caixa. Mas eu não posso ter nos reconhecimentos, por exemplo, de estoque, parcela de juros. Então, segundo os pronunciamentos, se eu tenho uma operação que ela ultrapassa a realidade normal de mercado, então, se normalmente eu tenho uma operação que eu faço em 10 parcelas, mas eu consigo, por ser um bom negociador, que essa venda ou essa compra a prazo seja em 15, 20 parcelas, ultrapassando a prática de mercado, todos os pronunciamentos diz que eu tenho que trazer esse reconhecimento a valor presente. Certo? A valor presente. Então, o arrendamento não é diferente. Ele passa a ser reconhecido pelo valor presente e demonstrado no ativo e no passivo como direito de uso. Então, a partir de agora, aquela despesa que eu tinha linear, utilizava como aluguel, porque muitas vezes eu mascarava o contrato
que ele é um arrendamento financeiro e eu dizia que ele é um arrendamento operacional, para continuar lançando como despesa de aluguel. A partir dessa alteração, agora, eu tenho um imobilizado, eu tenho um ativo imobilizado e eu tenho um passivo, as contraprestações, que eu trago a valor presente. Que eu trago a valor presente. Então, eu vou ter ativo imobilizado e eu vou ter um passivo. Então, eu estou trocando despesa de aluguel por depreciação. E, naturalmente, se vocês estudaram, e com certeza aqueles que estudaram análise das demonstrações contábeis, você já pode imaginar alguns impactos que esta mudança de linhas provocou e provoca mais ainda nos demonstrativos contábeis. Eu estou trocando despesa de aluguel por despesa de depreciação. Eu estou incluindo uma linha que eu não tinha no meu balanço reconhecimento de um ativo imobilizado. Naturalmente, que para o reconhecimento do ativo, eu tenho que também observar o que está no CPC 27, aonde ele me narra alguns custos que eu ainda posso ter nesse ativo. E eu quero citar apenas uma aqui, que foi uma grande novidade, que também está presente no CPC do arrendamento mercantil. Se a empresa, se esse contrato prevê que no final da vida útil desse contrato, eu vou ter que desmontar e remontar o terreno, a área, tal, tudo mais, eu também já devo reconhecer como ativo do arrendamento mercantil o valor que eu vou ter esse gasto mais adiante. Vamos lá, para ficar bem mais claro. O que é que diz o CPC 27? Além do reconhecimento dos custos normais de um ativo, de um imobilizado, como, pensemos, custo de pessoal, no caso, custo de mão de obra, custo de consultoria, custo de matéria-prima, se eu estou construindo um ativo. Ele ainda me disse que eu devo incluir um custo. Se eu sei que daqui a 5 ou 10 anos, não importa quando, eu vou ter que retirar este imobilizado, né? Vou retirar este imobilizado e vou ter que entregar a área semelhante à forma que eu recebi. Então, daqui a 5 ou 10 anos, eu vou ter um gasto. O que é que diz o CPC 27? Ele diz que eu tenho que fazer um teste de valor presente e reconhecer como ativo imobilizado agora, neste momento, esse gasto que eu vou ter daqui a 5 ou 10 anos. E aí esse gasto será reconhecido via depreciação durante a vida desse ativo. E aí, quando eu chegar lá no final, a 5 ou 10 anos, que eu for ter o gasto efetivo, eu não vou mais reconhecer o resultado, porque ele já foi reconhecido via depreciação. Eu vou baixar aquele passivo, ou pelo pagamento, ou adicionando, se eu tive mais despesa, né? Ou então reduzindo, conforme diz a estrutura conceitual, para uma receita, se eu pagar menos do que ele estava constituído. Esta linha de desmobilização também é prevista no CPC 06, então temos que tomar cuidado. Se alguém tiver alguma dúvida, faz aí alguma observação, porque essa é uma exigência nova, né, para a realidade brasileira, lá do CPC 27, e nós temos presenciado que algumas empresas não estão praticando quando tem essa obrigatoriedade. Uma outra coisa extremamente relevante na base do pronunciamento é que o pronunciamento ele diz que o ativo que eu constituí contra o passivo a valor presente, ele tem que passar pelo teste de impairment. Ou seja, ele tem que passar, anualmente, depende, né? Ele tem que passar exatamente pelo CPC 01. Eu digo depende porque, segundo o CPC 01, nós precisamos ter clareza com relação a isso e não podemos errar mais essa realidade. Para o CPC 01, ele diz o seguinte, que todo ativo com vida útil definida, aquele que eu consigo definir a sua vida útil, ele sofrerá ou ele tem que obrigatoriamente passar pelo teste de impairment se existir alguma sinalização de perda. Então, se eu tenho um ativo, a permanência dele na empresa é de 8 anos, vida útil definida. Ora, esse ativo pode estar ligado ou linkado a alguma taxa de crédito, de câmbio, a algo que numa loucura como essa que nós estamos vivendo, ou ao dólar, digamos, nós estamos vendo uma flutuação enorme dessas variações,
De repente, eu posso analisar o seguinte: será que eu tenho uma sinalização para fazer um teste de impairment? Opa, tenho. Então, eu devo submeter esse ativo ao teste de impairment. E por que eu faço impairment? Para isso ficar muito claro. É porque um princípio básico, não um princípio contábil, nós não falamos mais disso, graças, mas um princípio básico da Lei 6.404 é que nenhum ativo pode estar registrado acima do seu valor recuperável. Gravem isso. Nos nossos balanços, nenhum ativo pode estar registrado acima do seu valor recuperável. Se ele está registrado acima do valor, eu tenho que efetuar o reconhecimento de uma perda. E essa perda é exatamente o impairment. CPC 01. Então, para os ativos de vida útil definida, testo se tiver sinalização de perda, né, item 9 do CPC 01, desculpe. E se o ativo for vida útil indefinida, como é o caso do ágil, aí eu tenho que efetuar o teste anualmente, é o item 13 do CPC 01. Anualmente eu tenho que efetuar esse teste. E como é que é feito esse teste rapidamente, para que nós possamos ter em mente? Eu tenho um valor contábil, que esse meu valor contábil é exatamente o valor de custo menos a depreciação ou cada lançamento que reduziu esse ativo, meu valor contábil. Eu preciso saber se esse meu imobilizado, por exemplo, ou esse ativo do arrendamento, ele me gera receita, ele vai me gerar receita. Para isso, eu monto um fluxo de caixa com a perspectiva de geração de receita. Trago esse fluxo de caixa a valor presente. Quando eu trago esse fluxo de caixa a valor presente, eu digo que isso é chamado de valor em uso. Preciso analisar esse mesmo ativo sob a ótica do CPC 46, sobre o CPC valor justo. Se este valor justo, eu consigo identificar, se eu fosse vender esse ativo, tem mercado ativo, tem quem compre, tem todas as premissas do CPC 46, consigo chegar a um valor. Então, eu tenho valor contábil, eu tenho valor em uso e eu tenho valor justo. Eu confronto agora valor justo com valor em uso. Dos dois, eu escolho o maior. E o maior é chamado de valor recuperável. E agora eu tenho valor contábil e valor recuperável. Eu cruzo, né, confronto os dois. Aí eu vou para a Lei 6.404. Nenhum ativo pode estar registrado acima do seu valor recuperável. Se o valor contábil está maior do que o valor recuperável, eu tenho que fazer a perda, o reconhecimento da perda. E o que é que eu estou dizendo? É que a depreciação não foi capaz de reconhecer ou de capturar a potencialidade de perda desse ativo. Por isso, ele necessita, sim, de ter uma redução via impairment ou teste de recuperabilidade. Desculpe, um pouco longa a explicação, mas ela é necessária para aqueles que ainda não estão bem familiarizados com o teste de impairment. Outra alteração. O arrendamento, então, ele vai gerar despesa de depreciação. Já demos uma pincelada sobre isso. Por quê? Porque eu estou constituindo um ativo imobilizado. Então, eu vou ter depreciação. E financeira. Despesa, depreciação e financeira. Porque agora eu tenho a seguinte situação. O meu ativo imobilizado, ele vai ser realizado via depreciação. E o meu passivo, as contraprestações, eu terei, dentro das contraprestações, uma parte do principal e uma parte, e aquilo que excede, né, é a parte da despesa financeira, que nós calculamos no momento do reconhecimento inicial. Certo? E, naturalmente, ele vai trazer esse impacto positivamente no EBITDA, porque eu estou tirando uma despesa, que é a despesa de aluguel, e estou transferindo para a despesa de depreciação, que não causa, ou seja, que está após a linha do EBITDA. Então, isso trouxe de uma forma positiva a situação do arrendamento mercantil. Até por esta razão, algumas empresas estão apresentando o EBITDA, você vai encontrar isso em alguns balanços como EBITDA ajustado. Eu trago o EBITDA na estrutura normal do EBITDA, lucro antes dos juros, tributo e depreciação, certo? Então, eu tenho o meu resultado operacional, retiro a depreciação, porque ele não é algo financeiro. O valor que eu encontro é o meu EBITDA.
Só que na hora eu não tenho mais essa despesa de aluguel, esse EBITDA sobe. Então, algumas empresas estão fazendo. Esse é o meu EBITDA gerado pela empresa, coloco o efeito da depreciação do arrendamento e eu digo que esse é um EBITDA ajustado. Porque, naturalmente, quando eu estou falando de EBITDA é um dos elementos fundamentais dentro de um cenário da empresa, porque ele remunera acionista, ele remunera muitas vezes distribuição de lucro. Então, é uma variável que entrou no Brasil desde 1998, né, e que tem sido bastante utilizada. Então, Oi. Nessa questão aí desse impacto no EBITDA, né, que talvez é um dos indicadores até que remunera executivo, no mercado já se tem essa questão do EBITDA ajustado, mas já se fala alguma coisa da remuneração ser com base nesse novo indicador, já que realmente o EBITDA foi impactado positivamente, ou seja, a empresa deixou de ter despesa de aluguel e agora está tendo despesa com juros e depreciação que não influencia nesse indicador, né? Então, você aumenta o EBITDA, certo? A nível de remuneração. A nível de remuneração, que nós temos presenciado, que como esse EBITDA ele é fruto de uma mudança de norma, ele na maioria que nós temos presenciado, ele tem sido excluído, tá? Esse impacto que está dando está sendo excluído para a questão de remuneração. Certo. Porque ele é meramente fruto de uma alteração de norma. Certo. Ele não é efetivamente o operacional da empresa, né? Certo. Como também uma novidade que pode vir aí na discussão que nós estamos tendo aí com a estrutura conceitual, que ele não, o lançamento, o reconhecimento não seja mais ativo e passivo, ele pode ser uma redutora do ativo e não mais ficar em ativo e passivo, até porque essa obrigação ela está atrelada a um ativo imobilizado, né? Vamos falar do termo de um direito, que ele deveria estar sendo netado. Por exemplo, para efeito de orçamento, que a gente está presenciando aí em algumas empresas, que para efeito de orçamento, o valor da adição do imobilizado via arrendamento, ele não está sendo considerado como um aumento de investimento, porque ele tem a ele associado ou ligado um passivo. Então, geralmente, para orçamento, ele já está pelo neto, e para a questão da remuneração de alguns acionistas, empresas que trabalham exatamente com isso, ele estaria sendo eliminado, estaria sempre utilizando o EBITDA ajustado. Até está perguntando aqui o que é o EBITDA, né? Aqui tem aluno de todos os períodos, né? Então, vocês terão, se você quiser falar, José, se não digo, vocês vão ver isso muito bem, se for aluno da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, com o nosso amigo professor aí, Adilson, não sei se ele está por aí, mas uma maneira bem simples do EBITDA é o seguinte: qual é o fluxo livre? Vamos pensar num fluxo de caixa livre que fica para o acionista. Então, imagina aí, você tem a receita operacional, com todas as suas, né, variáveis, tem lá, a receita operacional, se quiser partir logo para a receita líquida, né? Você tem a receita líquida, você tem o custo e depois você tem as outras despesas. Neste universo, você vai ter um item que não será caixa. Eu não pago esse item, que é depreciação e amortização. Veja, não será caixa, não vamos pensar, mas eu posso ter uma provisão, uma contingência que não é caixa. Não vai ser agora, mas ela pode ser mais adiante. Mas o que não efetuará caixa, de fato, é depreciação e a amortização. Então, eu retiro da minha despesa operacional. Quando eu retiro da minha despesa operacional, naturalmente eu melhoro a despesa operacional. Isso nós chamamos de EBITDA, que numa tradução bem simples para nós entender, ela está ligada ao seguinte: o que é que fica na empresa antes do aspecto do resultado financeiro, que é livre para o acionista, no sentido livre de caixa? É exatamente isso. Simples desse jeito de calcular. Você pega o resultado do confronto de receita operacional menos a despesa operacional e expurga desse item aí depreciação e amortização. E esse tem sido simples desse jeito, mas tem sido um item que é bastante utilizado no mercado de uma maneira geral. Eu não quis entrar aí na questão da definição do inglês, a definição tal, mas para ficar bem claro. Uma outra maneira de você calcular é você dizer o seguinte: eu parto do meu lucro líquido e eu saio fazendo a questão do efeito. Eu tiro o imposto,
eu tiro a figura da minha despesa, do meu resultado financeiro, eu tiro a barra da depreciação e eu vou chegar exatamente à figura lá do meu EBITDA. Ou, como diz os gringos, EBITDA. Certo? Simples Então, tem desse umas jeito. perguntas. Você quer responder logo até do Igor, perguntando aqui 2 perguntas. O senhor espera que agora, em 2020, a companhia do setor aéreo Gol e Azul e Turismo, CVC, deve realizar ajuste de impairment sobre seus arrendamentos? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E se não fizer, é um tremendo gerenciamento de resultado. Agora, com calma, tá? Com calma. Quem perguntou? Foi Igor. Igor, nós vamos ter... Ah, é Igor que está fazendo Igor mestrado Figueiredo, lá na Paraíba? acho que é ele mesmo, né? Ô, Igor, nós teremos um outro encontro desse, se não na próxima semana, na outra, eu e também Josué, que nós vamos discutir exatamente o teste de impairment no período da pandemia, porque eu estou dizendo, eu não tenho dúvida, mas eu tenho que ter calma, porque nós temos que confrontar essa informação com 2 pronunciamentos que saíram da CVM, né, no ofício que circulou, que traz algumas regras para a questão do uso do teste de impairment para toda a questão dos ativos, mas atentando para a questão do período de pandemia. Então, nós vamos discutir muito isso aí, eu acho que daqui a 2 semanas, nesse mesmo horário, né, como diria José, nesse mesmo bate-canal, para dizer, porque eu posso ter sido precipitado, ou seja, se eu olhar o balanço de uma forma, na situação que nós estamos tendo agora, sim, ela teria a questão do teste de impairment, mas eu tenho que cruzar essas variáveis com o que está no ofício circular da CVM, ofício 02 de 2020, que ele traz exatamente orientações de como fazer todo esse tratamento das incertezas durante a questão da pandemia. Aí nós vamos debater isso muito bem, eu acho que na outra semana, e você já está convidado para participar. De uma maneira assim, simples, sim, vai ter impacto. Agora, eu devo reconhecer, aí esse eu devo reconhecer, vai depender aí de algumas variáveis que nós podemos destrinchá-las daqui a 2 semanas na outra live. O professor César Tiburcio, até já, de antemão, já agradecer aqui a presença, né? Tenho um grande carinho, respeito e muito agradecido. Professor César está aí? O meu orientador, né? Professor César, há controvérsia sobre o que você acabou de falar, né? Eu estava tranquilo. Não, mas eu concordo, professor. Há controvérsia. Concordo, professor. Está perfeito. E essas controvérsias que a gente quer debatê-las. Eu digo o seguinte, no primeiro momento, eu dar como experiência prática. Então, eu estou fazendo o teste de impairment na empresa onde eu tenho a responsabilidade, e na hora que a gente fez o cruzamento, já discutindo com áreas como auditoria externa e tudo mais, em função de algumas variáveis, eu não, pelo menos se continuar dessa forma, eu não devo efetuar nenhum ajuste. Eu espero que assim continue. Aplicamos isso para clientes, né? Porque nós tivemos algumas variações, para alguns itens do ativo imobilizado, da mesma forma. Só que agora nós estamos acompanhando com esse pronunciamento, com esse ofício circular da CVM. Então, pode dar, pode não dar. Na hora que eu respondi para você, Hugo, eu fui taxativo, mas possa ser que mesmo dando o impairment, eu não tenha que reconhecê-lo. Mas eu queria debater isso mais à frente. Se me permitir. Olha lá, mensuração inicial do passivo, só para a gente ter uma ideia. A grande discussão da mensuração, ele está exatamente na determinação da taxa, né? Da nossa taxa, para trazê-lo a valor presente. Eu posso ter um contrato que eles tenham uma taxa de juros implícita, então, naturalmente, eu estarei utilizando a taxa de juros, que está explícito no contrato, mas eu posso ter situações que eu não tenha uma taxa. Então, o pronunciamento deixa bem claro que, nesse caso, que a taxa não possa ser determinada, né, no momento inicial da base do reconhecimento, eu devo utilizar uma taxa ou a taxa incremental. E que taxa seria essa? É exatamente o que a Gol, inclusive, fez agora em 2019. A taxa incremental seria no sentido de dizer, olha, se eu estou recebendo esse ativo,
Se eu precisasse fazer um financiamento para comprar esse ativo, qual seria a taxa que remuneraria esse empréstimo? Então, a taxa que remuneraria o empréstimo, eu poderia estar utilizando como taxa incremental. Essa é uma das maneiras, né? É a maneira em que algumas empresas, e a gente vai ver o da Gol e outras empresas, elas utilizaram, né? Está bem claro nos seus balanços. Então, a taxa, se estiver no contrato, simples, direto, para trazer valor presente. Se não tiver, eu tenho que calcular ou encontrar uma taxa, essa famosa taxa incremental, para utilizar. A realização do ativo via depreciação. Nós temos dois critérios que podemos estar aplicando, ou um ou outro. Se eu tenho um contrato de arrendamento, cuja certeza, no final do contrato, eu terei uma certeza de aquisição deste bem, eu aplico a vida útil do ativo. Porque eu vou adquirir o bem e ele vai continuar me gerando benefício. Então, vida útil do ativo. Se eu tiver uma incerteza, eu sou arrendador, ou eu estou aí, mesmo, desculpe, sendo arrendatário, e se eu tiver a incerteza que eu não vou, né, adquirir esse ativo, e se esse contrato, naturalmente, ele for além do aspecto da vida do ativo, eu posso estar usando a vida útil do ativo ou o prazo do contrato. Se eu não vou ter a certeza e eu vou ter um contrato por 5 anos e meu ativo tem vida útil de 10 anos, amortizo pela vida do contrato. Se ele tem 8 anos e eu entendo que o contrato eu estarei vencendo um pouco acima, né, do período da vida útil, eu utilizo a questão no sentido da vida útil. Então, muito cuidado nessa análise, porque ela está pautada basicamente no seguinte: eu vou adquirir o ativo ou não vou adquirir? Se eu vou adquirir o ativo, eu posso estar utilizando a vida útil. Se eu não for adquirir o ativo, eu tenho que avaliar a vida útil ou o prazo do contrato. Na realidade, eu vou trabalhar com os dois, o menor dos dois. Acho que é você, Josué. Acredito que sim. Bem, todas essas mudanças que teve, né, todos esses pronunciamentos, essa nova forma que teve a partir de 2008, né, só foi para gerar uma melhor informação contábil, né? Tributariamente, praticamente tudo que foi mudado na contabilidade nesse período, né, do ponto de vista tributário, ele é neutralizado. Então, nós vamos ver aí que essa forma de você deixar de ter a despesa com arrendamento, passar a ter despesa com juros e depreciação, na hora de calcular os tributos, o valor recolhido ele vai ser eliminado no livro de apuração do lucro real, né? Então, você vai passar a ter um encargo financeiro, que é os juros, sobre aquele valor que você gera um ativo imobilizado referente ao valor presente dos pagamentos futuros, né? Esse passivo gerado vai ser gerado juros e depreciação. Os juros e a depreciação lá no resultado do exercício será adicionado na apuração do lucro, né? E o valor pago será uma exclusão. Então, ou seja, pessoal, tributariamente não haverá nenhuma alteração a nível de recolhimento. Agora, em relação aos indicadores, realmente uma mudança considerável na estrutura, principalmente do balanço, né, que começa a aparecer novos valores no passivo circulante e não circulante, também no imobilizado, ou seja, afeta diretamente a liquidez, os índices de liquidez, e o EBITDA, que a empresa deixa de ter despesa de aluguel, despesa de arrendamento, e passa a ter essas duas despesas que elas são, digamos que não afeta esse indicador do EBITDA, né? Então, na verdade, nós fizemos aqui um exemplo, considerando um aluguel mensal de R$10 mil por um prazo de 60 meses. Na situação atual, anterior, né, você, considerando que o arrendador seja uma pessoa jurídica, que receba R$10 mil por mês, sobre esses 10 mil, a empresa teria um crédito fiscal do PIS e COFINS.
seja, se for pessoa física não teria, mas considerando pessoa jurídica, a despesa efetiva da empresa é os R$ 9.075. Então, a empresa não tinha ativo imobilizado, não tinha depreciação, e a cada mês que pagava, você já tinha essa despesa linearmente ao longo do período, considerando que não houve ajustes anuais, né? O que é que vai acontecer agora? Aqui não deu para fazer em 60 meses. Se nós descapitalizarmos, até eu utilizei até esse 1% ao mês, embora que essa taxa hoje está fora da realidade, mas os R$ 10.000 trazido a valor presente pelo prazo de 60 meses, daria esses R$ 449.550,38. Isso aí seria o imobilizado, ou seja, que você vai ter que reconhecer, debitando imobilizado por 449.550 e creditando um passivo, segregando entre curto e longo prazo. No primeiro mês, a empresa teria a nível de juros, R$ 4.495,50, que seria 1% sobre esse imobilizado, né? E teria também a depreciação, que, como o professor até já falou, que quando a sua intenção não é ficar com o bem, nós vamos depreciá-lo pelo prazo do contrato. Se a intenção fosse, ao final desse arrendamento, você ficar com esse bem, aí você iria depreciar pela vida útil. Aqui, considerando que você não vai comprar esse bem no final, a depreciação, nós imaginamos que seria esse 449.550 dividido por 60 meses, que dá 7.492,51, está nessa aqui embaixo aí para vocês verificarem. Então, ou seja, mensalmente teria, no primeiro mês, em vez de ter os R$ 9.075, nós teríamos R$ 7.492,51 de depreciação, mais R$ 4.495,50 de juros, que daria R$ 11.988,01, e menos o crédito de PIS e COFINS, que o crédito de PIS e COFINS aí teria que ser sobre os 10 mil, né? Já que o arrendador, quando pagou o PIS e COFINS, sobre o valor recebido. Então, não tem sentido eu calcular o PIS e COFINS sobre essa depreciação e sobre esses juros. Enfim, vejam que eu troco uma despesa de pouco mais de R$ 9.000, na contabilidade vai aparecer R$ 11.063,01, ou seja, aumenta nos primeiros meses perto de 20% aproximadamente, ou um pouco mais de 20%. À medida que o tempo vai passando, você começa a ter menos despesa no final, certo? Então, você tem contabilmente, impacta significativamente, o lucro fica diferente, agora o lucro fiscal não tem alteração. Você vai pagar os mesmos impostos que pagaria se não tivesse essa modalidade, essa forma baseada nesse pronunciamento, né? Então, fica somente os resultados, é a questão da remuneração. Por isso eu perguntei para o professor Atelmo como é que está as empresas que utilizam esse indicador. É uma forma de você tanto avaliar a empresa, remunerar executivos, que alguns executivos ele vai ter uma remuneração baseada, quanto maior o EBITDA, mais ele ganha. Logicamente, se tiver algum que vai ganhar, ser remunerado pela capacidade de liquidez, esse aí vai ter que trabalhar um pouco mais, porque começou a aparecer umas dívidas que antes não existiam, né? Ou seja, a empresa paga arrendamento todo mês, ou seja, é algo permanente, e nas demonstrações não aparecia essa dívida, só aparecia talvez a do último mês, do mês de dezembro, que ficava no balanço e ela vinha se pagando em dia. Agora, a gente sabe que ele paga todo mês, e esse endividamento que antes não aparecia, passou a aparecer. E se por acaso a empresa tiver aquele edificação, for um prédio próprio, é porque já vai estar lá no capital social, né? Então você começou a ter uma realidade melhor espelhada na demonstração, pelo menos essa é a minha opinião, né? Então, nas empresas, você tem aqui o exemplo da Gol, que tem o impacto maior até no passivo circulante. A Gol passou a adotar essa sistemática, né? E vocês vejam que aqui no ativo, deixa eu ver aqui onde é que está o imobilizado, ela teve um aumento significativo. Eles tinham um imobilizado de 2 bilhões e 800, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Era 2 bilhões e 818, passou para 6 bilhões de um ano para o outro.
No passivo, que é onde tem mais, foi um impacto maior, vejam o que aconteceu. A empresa até já vinha, na verdade, antes dessas novas regras, e não sei se é por conta disso que eles relutaram em fazer durante todo esse tempo, o professor até pode até dar uma opinião melhor, ou seja, antes deles reconhecerem esses passivos de arrendamento, o capital circulante líquido, ou seja, quanto eles tinham para pagar as dívidas de curto prazo, já vinha negativo e depois ficou mais negativo ainda, né? Então, vejam só que o endividamento deles, o que aconteceu. No curto prazo, eles tinham 255.917, no caso, milhões, né? Passou para 1.404.000.000. No longo prazo, tinha 656 milhões de reais e passou para 4.648.000.000. Então, vejam que realmente são impactos importantes essa nova regra contábil que passou a ter e que as empresas são obrigadas a ter algum... principalmente, pessoal, isso aí, se não há impacto tributário, até as pessoas me perguntam por que fazer se não tem impacto tributário. Tem a questão das auditorias, né? Essa empresa, como a Gol, que é uma empresa de grande porte, elas são obrigadas a serem auditadas. Se não tiver de acordo com todos os pronunciamentos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, vai sair o parecer com ressalva. Então, se ela não é obrigada pela Receita, ela é obrigada pelo mercado que exige um parecer de uma empresa de auditoria. Então, não reconhecer isso vai exatamente fazer com que o parecer dela saia com ressalva. E um detalhe, que com essas novas regras, essa contabilidade digital, a empresa de grande porte, no caso a Gol é uma delas, ela só consegue enviar suas declaração de imposto de renda, sua escrituração fiscal contábil, se tiver a assinatura do auditor, a assinatura digital do auditor, ou seja, o administrador, o contador e o auditor. Então, com isso, até uma forma até do governo fez de amarrar e obrigar. Se eu vou ter que ser auditado, a pessoa que vai me auditar vai exigir que eu siga as novas normas que passaram agora a ser exigidas, né? Então, vejo que realmente você sair de 656 milhões no longo prazo para 4 bilhões 648, o impacto foi bastante significativo no caso da Gol e certamente muitos vão ter esse impacto, né? Então, aqui em 31 de dezembro de 2019, a companhia, a Gol, né, apresenta uma posição de patrimônio líquido negativo atribuída aos acionistas controladores de 7 bilhões 676 milhões 671 mil. No ano anterior, é 4 bilhões 985 412, né? E de capital circulante líquido negativo de 5 bilhões 435 milhões 223. Ou seja, houve realmente, ela foi, se já vinha ruim, agora passou a ficar financeiramente, ficou uma situação mais delicada, né? Então, esse acréscimo nessa posição é decorrente principalmente da adoção do CPC 06R2, que é a operação de arrendamento que até então não era reconhecido a totalidade dos arrendamentos no balanço. Então, houve esse impacto, né, de 2 bilhões 436 milhões no balanço consolidado, né? Algum comentário, professor Thelma? Acho que o microfone está desligado, professor. Ela perguntando se foi de 2019 para cá. A revisão do pronunciamento, sim, mas a questão de você já ter o arrendamento financeiro já estava na versão até de 2010. Mas como ele não foi praticado como deveria ser, então esse novo agora, a grande mudança é que você não pode mais ter, no sentido da arrendatária, né, a questão do operacional. Então, com isso, sim, esse grande impacto ele ocorre agora a partir de 2019, porque, de certa forma, freia aquele ímpeto das empresas, né, de tentar configurar aqui um arrendamento que deveria ser enquadrado como financeiro, passa a ser operacional. E a gente vai ver logo agora, em seguida, quando o Josué demonstra que a própria Gol, que teve já um impacto em 2010, ainda tinha um universo de arrendamentos que ela ainda estava como operacional.
Tem aqui uma pergunta sobre a questão do comodato e seus reflexos contábeis. Geralmente, comodato, assim como é feito em empresas do mesmo grupo, né? Muitas vezes Mas ele é aí, gratuito. Né? não, o comodato, como ele é gratuito, preço, não existe preço no contrato, não, ainda não temos nenhuma sinalização. Um dos últimos eventos que eu tive vendo do CPC, esse é um assunto que está em pauta, certo? Que está em pauta se deveria ter algum normativo para se atender à questão dos comodatos. Para vocês terem uma ideia, posto de combustível é um exemplo claro em relação a isso. Quando você passa por um posto de combustível, você vê lá BR, você vê lá Ipiranga ou desta natureza, dá um exemplo tipo bombas, vezes bombas, tanque, todos aqueles itens, não é do posto, ele é cedido incomodado. Então, mas o preço de contrato dele é zero, então ele não está no escopo da questão dessa norma. Mas se começa a discutir qual deveria ser efetivamente, societariamente falando, os atrativos para a questão do comodato. Mas nós não temos ainda, essa discussão ainda não avançou. E, para ser sincero, eu espero que não avance. Porque esse bem ele está lá no posto, mas a finalidade ele é para me gerar benefício, eu cedo. Eu acho que tem muitas nuances aí em termos do contrato de comodato, apesar de ser zero o valor, mas nesta relação. Arlindo, vamos deixar isso para depois, Arlindo. Não sofra agora, não. Pode prosseguir, José. Vamos lá. Então, assim, em 2018, os contratos de arrendamento da Gol, né, isso aqui ainda é em relação à Gol, nos quais os riscos e benefícios do ativo arrendado eram transferidos à companhia, o ativo era reconhecido no balanço em contrapartida com o passivo financeiro, né, no início do prazo do arrendamento, pelos valores equivalentes ao valor justo do bem, ou se inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos. Mas a questão da Gol é que realmente eles não tinham a totalidade dos arrendamentos, por isso está desse impacto em 2019. Né? Josué, Oi. Rodolfo já foi olhar o da Petrobras, sabe? Ele está dizendo aí no grupo que o balanço da Petrobras saiu de 626 milhões em 2008 para 73 bi em 2019. Até o professor César está perguntando aqui se um dos receios da nova norma seria a redução das operações de arrendamento. Vocês conhecem alguma informação se isto realmente aconteceu? No caso aqui da Gol, parece que aumentou, né? Professor, por algumas pesquisas, pelo menos agora, recente, eu acho que merece sim fazer um estudo, né, para verificar, ampliar mais, mas das empresas que nós avaliamos, o problema é o seguinte, o que o professor Sérgio está colocando, eu entendo, talvez daqui para frente você ter uma redução. Nas notas explicativas das empresas que nós olhamos, isso ainda não está sinalizado, mas eu acho que deveria sim termos aí brevemente aí uma pesquisa para saber se isso, pelo impacto como ela trouxe, que se venha a ocorrer uma redução do contrato, né, do tipo de contrato de arrendamento. Aí nós precisamos dar uma pesquisada, né? Porque por enquanto o que nós vimos foi aqueles contratos que estavam em vigor tiveram que ser adequados. Agora, de novidade, assim, para dizer, não, Petrobras, vamos pensar em grande, Petrobras, a parte da aviação, vamos reduzir o contrato, eu ainda não vi esta discussão, mas eu acho que merece uma pesquisa, sim. Porque talvez isso seja uma tendência. Mas se o senhor já conhece algum, professor, já tem alguma sinalização, fique à vontade aí para dizer. Eu ainda não vi. Eu tenho trabalhado com algumas empresas em função de análise de algumas empresas, os balanços das empresas desde 2010, de todas as abertas, de todas que estão na B3, aquelas que não estão no CVM, fazendo olhando esse ponto, análise, não vi nada, nenhuma sinalização nesse sentido. Mas eu acredito que possa ocorrer. Então, voltando aqui para a Gol, ou seja, o principal motivo, né, do ajuste no balanço foi que as aeronaves e motores, que eram feitos na modalidade de arrendamento operacional, né, e não financeiro, eram reconhecidos diretamente no resultado. Né? Então, essa foi a principal mudança que
os arrendamentos operacionais e financeiros passaram a ter praticamente a mesma regra, ou seja, você reconhecer no ativo e reconhecer o passivo. Então, daí o impacto desse mais de 2 bilhões de reais que teve a partir do ano 2019. Então, em 2019, a companhia passou a registrar todos os contratos de arrendamento, de acordo com o CPC 06, e esse é o motivo desse impacto, principalmente do ponto de vista financeiro, né? Então, dentre as formas previstas da adoção dessa norma, a companhia optou pela adoção do método retrospectivo modificado, portanto, em consonância com os requisitos do IFRS 16, que não reapresentou informações e saldos em base comparativa, ou seja, só está o balanço de 2019 já com a nova regra. Esse é um ponto, viu? O professor César está contribuindo aqui, né? Ele também acha que pode ocorrer isso, ele não conhece. É mais uma curiosidade, pois esta era o argumento para não mudar a norma, exatamente. E aí, professor, eu acho que futuramente podemos ter aí algumas pesquisas, né? Desafiar aí alguns alunos que tenham coragem de pesquisar, para vermos exatamente se a norma, se ela trouxe ou não trouxe redução nessa modalidade. E aí, Josué, esse ponto que você está colocando também é interessante, porque na de 2016, a de 2010, desculpe, nós fizemos os ajustes e, naturalmente, parte dos ajustes circulava pelo PL, porque ele estava exatamente indicado como sendo uma mudança de prática, né? Porque se pegarmos a lei 6.404, lá na linha dos artigos, né? A partir do 183, ela vai deixar bem claro que só é possível fazer ajuste contábil no PL, naquela conta de ajustes de exercícios anteriores, por 2 motivos. Por mudança de prática, né? Ou por erro significativo. Então, a de 2010 que nós implementamos, todos os contratos que eram vigentes e que eu tinha que adequar, eu tive um impacto na figura lá do PL, no sentido de dizer, bom, isso é uma mudança de prática. Se é uma mudança de prática, eu posso ajustar a linha de ajuste de exercícios anteriores. Esse agora, nós tivemos uma longa discussão, até porque onde eu trabalho também eu tive muitos contratos, nós tivemos uma longa discussão e entendemos que não seria uma mudança de prática, porque a prática já existia, né, no pronunciamento de 2010. Era, na realidade, um ajuste, né, um ajuste na prática e não uma mudança. Né, porque todo contrato que era financeiro já deveria estar no imobilizado desde 2010. E, por essa razão, as empresas não apresentaram informações como base comparativa até em função disso. Aqui é uma pergunta aqui do Rodolfo, que operacionalmente a Petrobras passou a questionar, via questionários, se nos contratos são aplicáveis ou não os arrendamentos, para daí contabilizar e apurar. Perfeito, exatamente. Tudo começa com uma análise. E aí isso é extremamente importante, né? O papel do contador, como a gente tem sempre falado, analisar a essência do contrato. Porque o contrato, se ele, de fato, na sua essência, ele tem que nos dizer, se não está claro, mas na essência, se de fato é para uso, se não for um arrendamento já claro, se de fato ele tem a essência de arrendamento. Se for, meu jovem, não tem para onde, deve sim ser aplicada a norma. Okay. Perfeito, Rodolfo. Tem uma matriz de fluxograma. E eu a conheço em outras empresas e, de fato, tem que ser aplicado, porque, senão, meu amigo, o que vai acontecer muito, e você sabe muito bem disso, é dizer o seguinte, poxa, tem 2 saídas. Eu posso dizer que isso é um contrato de curto prazo, eu posso dizer que isso é um contrato que não seja de significativa a questão do valor, ou agora não dá para tentar dizer se ele é operacional ou financeiro, porque de todo jeito eu vou ter uma única regra. Mas você está coberto de razão. Tem que ter, sim, a questão da matriz e ficar muito claro se, na essência, ele é arrendamento. Senhores contadores, é o nosso mundo. Prossegue, Josué. Então, na determinação da taxa de desconto, né, a companhia utilizou como base primordial aquelas contratadas nas operações de captação recente no mercado europeu e norte-americano. Então, esse é um exemplo, isso está na nota da Gol.
ela estaria informando, então, que ela não tinha a taxa de desconto nos contratos. Ela diz, bom, se eu não tenho taxa nos contratos, ela usou como base a tal da taxa incremental, que nós falamos lá atrás, só que ela usou o seguinte, bom, se eu fosse fazer uma captação dessas aeronaves no mercado europeu ou no mercado americano, qual seria a taxa para obter um empréstimo, né, para adquirir essas máquinas? Ou se eu fosse direto, se eu fosse comprar esse ativo, qual seria a taxa que remuneraria o negócio? Essa taxa a Gol utilizou como sendo a taxa incremental nos seus contratos, que logo aí abaixo tem a quantidade de contratos que ela avaliou. O próprio produto dela não é financiado aqui no Brasil, praticamente. É tudo no mercado internacional, né? Senão o BNDES podia ser um parâmetro, né? Então, ela avaliou os impactos decorrentes da adoção dessa norma e o que resultou na contabilização de 120 contratos de arrendamento e 14 contratos de bens não aeronáuticos, né? O pessoal está perguntando aqui até que horas vai. Acho que inicialmente ia ser até meia-noite, né? Não, gente, mais uns 10 minutos eu acho que conclui. A gente já está perto de terminar, vai ficar gravado para quem já perguntou. Até estou vendo aqui, os alunos vieram em massa, não sei com que interesse, né? Acho que deve ganhar alguma coisa, deve ser só pelo aprendizado mesmo, né? Mas vai ficar gravado depois, pessoal. No início tivesse pergunta, eu terminei não respondendo. Está já no finalzinho. Então, aqui tem até o que apareceu lá nas demonstrações da Globo, da Gol, certo? Esses ativos que passaram de 2 bilhões 892 milhões para 5 bilhões 540 milhões, que foi ajustado diretamente no PL, né? Teve esse ajuste de 2 bilhões e 600 de contratos aeronáuticos, contratos não aeronáuticos, enfim. O efeito total foi esses 2 bilhões e 436 milhões pelo fato da adoção dessa norma no ano de 2019. Né? Bom, como último ponto que nós gostaríamos de rapidamente passar para vocês, tá vendo, Josué? Frequência, né? Já estou dizendo aí a questão do show de Safadão, mas vamos em frente, né? Pois é, havia quem falasse que podia ser que tivesse impacto na audiência desse show, né? Mas a gente não sabia que ia ser tanto, né? Não, vamos já concluir, para ficar tranquilo. Vim que produzir um resumo que um professor pediu. Também, viu, Volney? Foi pedido para o meu grupo também um. Mas vamos lá, gente. Só partindo aí para o encerramento, nós tivemos aí agora em julho, recente, fresquinho, saiu do forno, uma revisão de pronunciamentos técnicos, né? Basicamente de um pronunciamento, que é em função da pandemia, exatamente a revisão de parte, né, do CPC 06, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, o nosso xerife do mercado, aprova. Então, o CPC lança em forma de audiência pública, foi muito rápida a consulta, muito rápida, já foi aprovado, foi no início de julho, já foi aprovado no dia 7, e a CVM já emitiu uma deliberação, a 859, e tornou obrigatório para todas as companhias abertas uma reflexão sobre os contratos de arrendamento no período de pandemia. Basicamente, tem um ponto a ser analisado. Josué, prossiga. Ele estabelece, então, alteração no pronunciamento 02, em decorrência de benefícios relacionados à Covid-19, concedidos em contratos de arrendamento. Então, se algum contrato da empresa ele sofreu alguma alteração ou recebeu, né, a arrendatária algum benefício relacionado à situação que nós estamos vivendo, esse contrato tem que ser revisto para saber se ele, de fato, é uma alteração no contrato ou simplesmente um benefício temporário, certo? Ou um benefício temporário. É uma análise que as empresas têm que fazer, e é um caso como esse, Igor, a gente falar de ressalva, às vezes a ressalva pode ocorrer
de fato, em função de uma perda substancial, mas eu posso ter alguma regulamentação, né, oriunda do poder, né, do regulador, que eu tenha que fazer algumas análises à luz desse regulamento. E se eu estiver sobre a ótica desse regulamento, se eu estiver atendendo esse regulamento, possa ser que eu não vá ter dificuldades, né, nenhuma com relação a essa questão de uma ressalva ou não ressalva. O que é que está acontecendo com as auditorias agora? Posso falar auditorias externas. Eu mesmo já estou passando por isso. Nós já estamos tendo uma série de discussões exatamente sobre esses regulamentos, tanto da CVM, como do próprio Conselho Federal de Contabilidade, como do IBRACON, para tentarem ver nem tudo aquilo que será aplicado vai me fazer uma redução ou vai me perder a capacidade de recuperabilidade, não quer dizer que eu obrigatoriamente tenha que fazê-lo por ser um tempo curto que me apresenta uma recuperação mais adiante. Então, o que aconteceu com essa deliberação da CVM? Eu preciso analisar os contratos de arrendamento, se na empresa, se algum contrato de arrendamento teve um benefício relacionado a esse período. Então, o Rodolfo, que está dizendo aí que tem uma matriz, né, no sentido da Petrobras, nesse período que a CVM estabeleceu, a Petrobras tem, sim, mais uma variável para analisar. Se não teve nenhum benefício, nada a fazer. Mas se teve algum benefício, Josué, pode passar. Se teve algum benefício, ela tem que ser analisada sob a ótica da regulação. E a deliberação ela possibilita ao arrendatário optar por não avaliar se um benefício relacionado com a Covid concedido para o arrendatário em um contrato é uma modificação de contrato. Veja, isso parece simples, mas traz um significado, traz uma reflexão nos contratos, pode ser, a depender do universo disso, bastante interessante. Porque eu posso ter um contrato, eu tive um benefício que me foi dado nessa fase da pandemia, mas eu posso chegar à conclusão, inclusive ele deixa facultado, optar por não avaliar se o benefício está ou não concedido com a questão da Covid. Diferente, vejam, o que aconteceu agora com algumas empresas para a questão da conta do saldo de clientes. Algumas empresas que voluntariamente, né, ofereceram aos clientes uma modalidade de pagamento, né, dilataram a modalidade de pagamento, naturalmente elas tiveram um impacto, né, na figura lá vamos falar, no sentido do seu contas a receber, e aí a pergunta era, já que eu apliquei essa modalidade, eu deveria ter algum impacto na base do meu resultado? O que a CVM disse? Analise. Se ele for temporário e você tiver a convicção de que é de fato temporário e passo seguinte, se voltará à normalidade, você não precisará fazer nenhum ajuste, você não precisará fazer, ou seja, refletir isso na base do resultado, mas analise. Então, o papel que nós temos agora é, nessa fase, confrontar os nossos contratos, se recebemos algum benefício, exatamente com o que está dizendo a CVM. Então, eu posso optar ou não. Vê aí, Josué. Assim, independente da CVM, aí talvez uma opinião minha, notadamente em relação à questão dos escritórios, né? Muitas empresas que o home office é uma realidade, né? Exatamente. Seguramente vai haver entrega de escritórios, de salas, e redução de preço de aluguel, que certamente vai durar para sempre, né? Nessa nova realidade. Então, exatamente. Empresas... Aí, quando você tem algo que ele vai durar para sempre, é isso que a CVM diz, avalie, porque nesse caso é possível sim que você vai ter impacto de recuperabilidade. Estou olhando para os ativos e tal. Tá? Mas se é temporário, você pode optar ou não. Essa é uma decisão que é dada às empresas tomarem. Você vai ter a entrega de imóveis e renegociação. Na entrega já dá baixa, né? Não tem mais a dívida, nem tem mais o ativo. Mas na renegociação, que na hora que começar a ter mais oferta que procura, renegociação poderá ser uma mudança, poderá não, deverá ser uma mudança de contrato. Isso. Se é uma mudança de contrato, ele vai trazer reflexo tanto para o passivo quanto para o ativo. E aí deverá sim ser ajustado
independente de teste de impairment, porque o pronunciamento deixa bem claro. A mensuração subsequente é sempre que houver alteração nas bases contratuais, isso tem que refletir efetivamente no processo do arrendamento. E muitas vezes isso poderá ser uma baixa do ativo e poderá ser uma baixa da questão do próprio passivo ou uma redução da base desse passivo. Ok. Bom, então, o que a CVM diz? Que se você optar por fazê-lo, aplique-se como consequência direta da pandemia as seguintes, se as condições forem satisfeitas. Alteração nos pagamentos de arrendamento, se a alteração nos pagamentos alterar de forma substancial os pagamentos anteriores. Opa, a pandemia foi em março. A partir de abril, eu recebi um benefício que alterou o pagamento de abril, alterou o pagamento de maio, alterou o pagamento de junho. Notar quando? Janeiro, setembro, alterou, e aí vai. Então, eles, se tiver uma alteração substancialmente nos pagamentos anteriores, cuidado, porque aquele optar, você já pode estar dizendo o seguinte, de fato, eu posso ter tido uma mudança na minha base contratual. A redução afeta apenas os pagamentos originalmente devidos ou antes de 30 de junho de 2021. Ah, não, foi só agora em junho, beleza, não, mas eu recebi o benefício e contemplou os pagamentos que eu fiz lá anterior. Não há alteração substancial de outros termos ou condições no contrato. Legal, não existe, mas mudou substancialmente os pagamentos. E os pagamentos não é só de junho, é de períodos anteriores. Cuidado, você pode ter tido uma mudança na base contratual. E se você teve uma mudança na base contratual, o que a CVM diz é o seu reconhecimento tem que sofrer alteração. O arrendatário deve aplicar de forma retrospectiva. Então, a minha preocupação não é olhar para frente, essa deliberação. E o efeito na aplicação inicial será reconhecido como ajuste nos lucros acumulados. Isso é importante. Então, se eu tive algum ajuste em função de um benefício que eu recebi lá no mês de abril, e isso impactou, ele foi substancial, aconteceu o mesmo em maio, aconteceu em junho, e aí vai. Ok, isso vai trazer efeito no meu resultado. O que é que a CVM diz? Olha, ajuste os lucros acumulados, leve lá para o PL. E aí faz sentido até isso, no aspecto de dizer o seguinte, por que eu vou contaminar o meu resultado agora, nesse exercício, se esse é um caso totalmente atípico ou é um caso extraordinário? Então, ele está tratando como se fosse o que está na Lei 6.404, só que não em resultados de exercícios anteriores, porque nós estamos falando do próprio ano. Então, meu jovem, circule para a base de lucros acumulados. Ah, eu não tenho lucro. Ok, mas vai ser o quê? Prejuízos acumulados, mesmo que a conta esteja virada. Você tem que efetuar o ajuste no PL. E espero que você tenha o lucro para poder, se foi prejuízo, para poder compensá-lo, netá-lo até o final do ano. Bom, Josué, eu acho que era isso que nós tínhamos para conversar com vocês. Só agradecer a presença de todos, né? Se houver ainda algum questionamento, a Sotelma está à disposição para dúvidas. Agradecer a presença aí pelo menos que eu me lembro, professora Joana, professor Anailson, professor Raimundo Marciano, professor César Tibúcio. É uma grande honra por sua presença, professor. Os alunos aí, que é o motivo aí de toda dessa live, né? E a gente fica aí assim à disposição, senão só temos aí a agradecer pela presença. Josué, só tem aquele... Josué, tem o ponto que não foi perguntado sobre o contrato de longo, né? Repeta aí a pergunta rapidinho. Agora... Ficou lá para cima, professor. A pergunta. Você não anotou. Se eu posso ter um contrato de longo, mas as contraprestações serem em intervalos menores. Poder isso. Pode. Não existe, ou seja, não existe nenhum impedimento no aspecto da norma. Você só precisa tomar cuidado, porque sempre que vencer esse contrato, vamos chamar, é como se você tivesse um contrato guarda-chuva e pequenos contratos a ele lá associado. Tome cuidado, porque você terá o que eles chamam uma mensuração
a posteriori, né? Ou seja, uma questão da mensuração, isso pode trazer um impacto interessante na figura da parcela do seu juro, a depender de como ela está sendo praticada. E há algo bastante interessante nesse planejamento, que ele parte de um princípio de que todos os contratos serão renovados. Ele não parte de um período, ele deixa bem claro isso. É que você sempre vai partir de um princípio que esses contratos vão ser renovados. Talvez o questionamento é, ora, se eu preciso de um contrato de longo prazo, por que quebrar esses contratos em pequenos contratos? Aí depende da realidade da empresa, depende da realidade de cada um. É possível? É. Só tem que estar muito bem estruturado. Pois é, acho que terminamos hoje à noite e certamente mais rico em conhecimento do que começamos, né? Agora é se aprofundar e esperar as normas para tratar outros temas, né? Que na próxima semana temos novamente, e realmente agradecer a presença de todos. Sorteio? Não. Devido à pergunta que a gente tinha que terminar mais cedo, eu cancelei o sorteio. Pode sortear pelo menos um livro eletrônico, né, professor? Em PDF. Já manda uma cópia para cada. Né? A culpa é de Beatriz, tá? Acho que foi Beatriz que disse, não vai terminar, que hora vai terminar? Aí cancelei o sorteio. Sucesso aí. Valeu mesmo por sua presença, professor. Enriqueceu aqui o nosso evento e temos muito a agradecer a seus ensinamentos. Não, professor, mais algo a complementar? Não, só estou lendo aqui os comentários. Por mim, ok. Foi um prazer. Valeu, professor. Então, deixa eu ver como é que a gente... Olha o comentário do professor César aí, ó. E muita gente assistindo, mais que a live do Upconte. Parabéns. Oh. Então, boa noite a todos, né, Josué? Deixa eu ver.